Olá, irmãos e amigos, nós estamos iniciando a transmissão de mais um culto online. Lembrando que este culto não está sendo transmitido ao vivo, ele foi gravado e editado para uma melhor qualidade e também para evitarmos problemas com as plataformas de transmissão. Aproveite esse momento e envie esse link para os seus amigos, para os seus parentes, para assistirem o culto junto com você. Que este culto possa ser uma bênção para a sua vida e que a palavra possa edificar o seu coração e a sua jornada em Deus. Deus abençoe e bom culto. Se assenta sobre o trono dos céus, digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado e extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome.
és, tu és tudo para mim e eu te adorarei.
Glória a Deus. Espero que esse louvor tenha edificado o teu coração e nós queremos aproveitar esse momento para continuar a nossa adoração. Se você deseja contribuir dando a sua oferta ou seu dízimo, eu gostaria que você anotasse os números que estão aí na sua tela e fizesse por meio de transferência bancária nas contas que estão ali, bancos Itaú, Bradesco e Santander, ou por meio de cartão de crédito através desse QR Code que está aqui também à direita da sua tela. Você pode fazer a sua transferência, pode fazer o seu depósito, da maneira que for melhor para você. E lembrando que a Bíblia diz, Deus dá semente àquele que semeia. Semeie no reino de Deus, que com certeza você vai colher na sua vida em diversas áreas, não apenas na área financeira. Contribua e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe e ótima palavra para você agora. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui em mais um culto online. E antes de começar essa mensagem, gostaria de orar junto com você, pedir para que o Espírito Santo conduza esse momento que nós vamos ter juntos, que a presença de Deus invada a sua casa, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão assistindo, Senhor, esse culto online. Senhor, que esse ambiente esteja propício para o fluir da Tua Palavra. Que o nosso coração, Senhor, seja terra fértil, para encontrar, Senhor, para que a semente do Teu Espírito possa encontrar abrigo, possa encontrar morada e frutificar a 100 por 1. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua graça permaneça em nosso meio. Senhor, tudo é Teu, tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória, e nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Que continuemos olhando para o Senhor, com os nossos olhos, Senhor, fixos em Ti, entendendo que o Senhor é a razão da nossa vida, é a razão de estarmos aqui. Que essa palavra possa encontrar o seu destino no coração de cada um dos irmãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que tem como título Caminho Sem Volta. É exatamente isso, caminho sem volta. E quero começar dizendo que todos, em algum momento da sua vida, da sua trajetória, encontraremos com caminhos que não vão comportar retorno. E nesses caminhos sem volta são momentos chaves onde uma decisão, uma atitude podem nos levar ao fracasso ou ao sucesso, nos conduzir ao nosso destino em Deus ou colocar absolutamente tudo a perder, que pode mudar nossa vida para melhor ou para pior. E às vezes nessas decisões, nessas atitudes que nós precisamos tomar em momentos chaves, como eu disse, vão implicar em quebrar uma regra interna, vão implicar em assumir algum risco, vão implicar em efetuar algum sacrifício que a gente talvez naturalmente não estivesse disposto a fazer. E uma vez dado o passo à frente, não é mais possível voltar atrás. Então é muito importante entender isso, que existem alguns passos em nossa vida, seja para acertar ou seja para errar, que eles não vão comportar um caminho de volta, não vão admitir um retorno. São decisões onde nós entramos em um ponto onde não existe mais o retorno. Eu quero dar um exemplo para os irmãos, antes de falar daquilo que a Bíblia diz, sobre uma decisão importante que aconteceu no mundo corporativo. Provavelmente os irmãos devem conhecer, devem ter ouvido falar, aqueles que são mais novos, de uma empresa que se chamava Blockbuster, e provavelmente você conhece a empresa que se chama Netflix, uma empresa de streaming, de filmes e tudo mais. Mas o fato é que no ano de 2000, a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix. E era muito interessante porque os relatos falam que a Blockbuster faturava cerca de 50 milhões de dólares por dia. A cada dia, eles faturavam 50 milhões de dólares, a Blockbuster. E aí, a Netflix, que era uma empresa que até então não era essa potência que é hoje, era uma empresa que basicamente alugava DVDs pelo correio. Então, essa empresa que alugava DVDs pelo correio, que não tinha tanta projeção, foi oferecida a Blockbuster por 50 milhões de dólares, que representava exatamente um dia de faturamento da Blockbuster. Com um dia de faturamento, a Blockbuster comprava a Netflix. O fato é que o presidente da Blockbuster, na oportunidade, resolveu rejeitar aquela proposta, entendendo que a Netflix não era uma empresa que teria um futuro tão promissor no mercado, enfim.
O fato é que no ano 2010, se eu não estiver enganado, a Blockbuster fechou as portas com uma dívida de mais de 2 bilhões de dólares. E a Netflix, que naquele momento era uma empresa avaliada em algo em torno de 9 milhões de dólares, quando foi oferecida por 50, que era um negócio muito caro. Hoje, essa empresa vale 154 bilhões de dólares. Mas o meu ponto é o seguinte: você imagina se aquela empresa tivesse comprado a outra por um preço que representava um dia do seu faturamento. É lógico que é um exemplo absolutamente corporativo e do mundo empresarial, mas que em dados momentos da nossa vida, algumas decisões que vão comportar risco, que vão nos fazer ir além do que nós estamos imaginando, algumas decisões, quando acertadas, vão impactar numa explosão na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, né? Não estou falando aqui de bilhões de dólares como a Netflix e a Blockbuster, mas decisões que vão implicar num grande propósito, num grande cumprimento da palavra de graça de Deus liberada, ao passo que se nós recuarmos, nós podemos perder o melhor de Deus. Então existe um ponto que não comporta mais retorno. E o fato, às vezes, de não decidir também vai implicar em consequências, como aconteceu nesse caso que eu estou falando. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar inúmeros momentos exatamente iguais a esse. Momentos que não admitem volta atrás, que voltar atrás não é uma opção. E antes de eu falar desses momentos, eu quero ler um texto para você, que está em Hebreus, no capítulo 10, no verso 35 a 39, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E aí esse é o ponto importante: se retroceder nele, não se compraz ou não se alegra a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a Bíblia fala que Deus não se agrada em quem retrocede. Obviamente que eu não estou falando aqui daquilo que diz em Tessalonicenses sobre fugir da aparência do mal, abster-se de todo mal, mas sobre o cumprimento da palavra de Deus e do propósito. Então, algumas decisões em nossa vida são caminhos sem volta. Citar alguns exemplos na Bíblia. Quando você olha, por exemplo, para Abraão, que estava prestes a sacrificar o seu próprio filho, e ele estava ali, ele ia tomar aquela decisão, e ele foi impedido por Deus na última hora. Mas ali era um caminho sem volta. Ele estava com o cutelo na mão para imolar o seu próprio filho, e ele ia fazer isso naquele ponto, não comportava mais retorno. E provavelmente ele fez aquilo, a Bíblia diz depois em Hebreus, que ele fazia sabendo que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Mas o fato é que aquela decisão, aquela direção não comportava mais volta. Quando Moisés, por exemplo, assume o encargo de ser o libertador do povo, que vivia lá como escravo no Egito, ao se expor a Faraó, quando Moisés vai lá por diversas vezes e diz: deixa o meu povo ir, ele poderia ser morto, não implicava mais volta. Quando ele chega na presença de Faraó, vindo da parte de Deus, não dava mais para voltar atrás. Ele sabia que poderia morrer ali se o Senhor não estivesse com ele. Um outro exemplo, Raabe, a prostituta que recebe os espias na sua casa, e se ela não tivesse recebido os espias, não tinha tido todo aquele relatório para a terra prometida, não tinha tido toda a impressão de como era a terra, para que o povo pudesse então entrar. E aquela mulher poderia ter sido morta pelos seus próprios compatriotas, seus conterrâneos, pelo simples fato de estar recebendo o inimigo, digamos assim, na sua casa. José, quando foi vendido como escravo aos ismaelitas, ele poderia ter decidido, por revolta, por rebeldia, viver o padrão do Egito. Mas sabe qual foi a decisão dele? Continuar amando e confiando no Senhor. E isso transformou ele em um instrumento de livramento, não somente para o Egito, mas também para o seu próprio povo. Tantos outros, podemos falar de Davi e Golias. Naquele momento, quando Golias enfrenta o povo, a briga não era de Davi, era do exército. Mas ele vai lá e ele enfrenta Golias, e isso provavelmente
causou um impacto absurdo, né, em todo aquele povo, no exército. Nós sabemos da história, Davi acaba matando Golias. Então esses são apenas alguns exemplos na Bíblia de homens que tomaram decisões que mudaram a história, que mudaram toda a trajetória. E muitas vezes com limitações e muitas vezes em desvantagem, como é o caso de Davi, que eu acabei de citar, que não tinha experiência de guerra, era muito menor, não tinha as armas de guerra, mas ele enfrenta o gigante, derrota, e naquele momento começa a se consolidar uma nova história, um novo reinado através de Davi. Agora, a grande questão que nos envolve hoje é que o caminho errado, e esse é um ponto importante para nós observarmos aqui. O caminho errado, muitas vezes também pode não ter volta. A escolha errada, a decisão errada, muitas vezes pode não ter volta. E pior do que isso, pode colocar em risco a nossa identidade, o nosso destino, o propósito para o qual nós somos chamados em Deus. Então é muito importante entender que escolhas certas implicam em nós atingirmos tudo aquilo que Deus tem para nós, mas escolhas erradas muitas vezes não vão admitir volta. Existem momentos que nós estamos diante de uma fronteira. Nós precisamos acertar, precisamos ouvir o Senhor, precisamos dar o tiro certo para cumprir o propósito em Deus. Se a decisão for errada, você pode colocar tudo a perder, meu querido. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui nessa ministração. Mas o fato é que existem algumas fronteiras que nós nem sequer devemos chegar perto. Tem coisas que nós nem devemos pensar, nós nem devemos considerar em nossa vida. Existem assuntos que nós não devemos nem sequer mencionar, nem pensar em chegar perto. Algumas decisões fundamentais em nossa vida, que estão nitidamente, implicam o nosso destino, implicam o nosso chamado, implicam a nossa trajetória. E quando você vê ali uma aparência do mal, segundo diz 2 Tessalonicenses 5, quando você vê a aparência do mal, você não deve nem chegar perto. Eu costumo dizer que tem coisas, irmãos, que nós nem sequer precisamos orar. Ai, Senhor, será que eu devo cruzar aquela fronteira? Está tão evidente que nós nem devemos orar. Mas o fato é que algumas decisões, eu quero falar das boas, e depois eu vou falar de algumas ruins e como a gente acertar. Mas o fato é que algumas decisões são fundamentais para a nossa jornada, para a nossa vida com Deus. Tais como conversão, chamado, propósito. E essas três em especial, talvez tenham muitas outras, mas essas três em especial não comportam um caminho de volta. Não tem como voltar atrás, com conversão, com chamado e com propósito. Jesus, em João capítulo 14, no verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é o nosso caminho sem volta. Deixar de seguir a Jesus torna a nossa vida absolutamente vazia e sem propósito. Sabe, querido, se você que está ouvindo essa mensagem tem considerado abandonar o Senhor, eu digo para você, não faça essa loucura. Não faça de maneira alguma essa bobagem, porque Jesus é o nosso caminho sem volta. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe outra forma, não existe outro meio de salvação, não existe outra forma de encontrar com Deus a não ser através de Jesus. Então Jesus é o nosso caminho sem volta. Um outro texto da palavra de Deus em Lucas, no capítulo 9, a Bíblia diz assim, a partir do verso 59, a outro disse Jesus: segue-me. Ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu porém vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando nós lemos em Hebreus que o Senhor, a alma do Senhor não se agrada, o Senhor não se agrada em quem retrocede, é sobre isso que Ele está falando. Quem põe a mão no arado precisa olhar para frente, precisa focar na sua meta em Cristo. Se olhar para trás, não vai ser bem sucedido no que faz. Sabe, queridos, eu penso
que antes de uma pessoa abandonar tudo, antes de ela se desviar, coisas começaram a nascer no coração dela. Ninguém abandona a igreja, abandona a fé, ninguém abandona o Senhor de uma hora para outra. Hoje eu decidi não seguir mais a Jesus. Aquilo vai nascendo no coração. Por isso que a experiência da conversão não pode ser algo banal, não pode ser emocional. Senti um arrepio e vou receber Jesus na minha vida. Não, tem que ser algo firme, sincero, honesto, íntegro. Então, irmão, todo mundo, todos os cristãos, e é uma convicção que eu tenho, eu penso que deveriam se comprometer a nunca mais voltar atrás. Fazendo uma analogia com isso, é como um casamento. Você imagina um casal diante do pastor, na hora do casamento, na hora das declarações. Então o pastor fala, você se compromete a amar a sua esposa ou seu marido na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, a ser fiel, até que a morte nos separe. Um dos cônjuges fala, pastor, para. Até cuido, mas ser fiel é difícil. Não sei se eu vou conseguir. Eu acho que é muito pesado para mim. Você imaginou uma cena dessa? Porque a nossa vida com Deus, a nossa conversão, a nossa jornada ministerial, a nossa jornada no caminho, no propósito, é exatamente igual a um casamento. Não comporta você no meio do caminho das declarações, você dizer, não, Senhor, eu te amo, vou vir na igreja, mas eu não prometo ser fiel. Eu acho que eu não vou conseguir ser fiel, eu acho que não vai dar certo isso. Enfim, se o Senhor quiser, é desse jeito, senão não vai ter casamento. Não dá para viver assim com Deus. E sabe que nós não devemos ter medo de compromisso, pois isso é a mesma coisa que entrar num casamento já acreditando que ele vai acabar. Sabe um exemplo que eu gosto muito? Em Lucas 17:32, quando Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. E é interessante o exemplo da mulher de Ló. Por que Jesus cita ela? A mulher de Ló e a sua esposa e sua família viviam em Sodoma e Gomorra, um lugar destruído por Deus por causa do pecado. Então, eu estou resumindo aqui a história, né? Porque ela é bem comprida. Mas o Senhor então decide tirar a família de Ló daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Só que lá tinha muitos privilégios. A mulher de Ló era aceita pela sociedade, ela era bem vista, a sua família era considerada, mas era um mundo de pecado. E aí então, resumindo a história, o Senhor consegue com que eles saiam da cidade. Em dado momento, a mulher de Ló olha para trás. Eu penso que essa olhada para trás não foi uma pescoçada, né? Como se diz. Não foi uma olhadinha de canto. Ela parou e ela foi considerando e olhando e vislumbrando aquela cidade, e a Bíblia diz que ela se converteu numa estátua de sal. Ou seja, foi um processo, ela foi se transformando sem que ela percebesse. Então muitas pessoas estão assim, olhando para Sodoma e Gomorra e não percebem que estão se tornando uma estátua de sal, sem vida, insensíveis. Então são questões simples. Se nós lançamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. É um caminho sem volta. Eu decidi seguir Jesus um dia, e isso para mim era um caminho sem volta. Eu lembro quando eu tinha 16 anos e eu tive a primeira experiência com Deus. Na verdade eu nem crente era, mas eu fiz um voto com Deus, que se Ele mudasse determinada situação, não foi colocar Deus contra a parede, porque eu nem conhecia Deus direito, mas eu falei, olha, se é Deus mesmo, eu nunca mais volto atrás. Mas eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 20. Brincadeira. Já passa um pouquinho mais de tempo, 40. Mas o fato é que não comporta caminho de volta. Não tem essa de, estou desanimado, estou pensando em largar tudo. Sabe, meus irmãos, não existe possibilidade. Voltar atrás, na sua jornada, no seu propósito, na sua conversão, é uma loucura absurda. Nós nem devemos considerar isso. Nem devemos considerar. Agora, como eu falei no começo, algumas decisões erradas também não vão permitir que nós nos arrependamos. Talvez você diga, mas pastor, como? Deus é um Deus misericordioso. Ele é misericordioso. Deus é um Deus de amor. Não é possível que Ele vai deixar eu fazer algo errado. O Senhor não vai deixar. Nós fazemos porque nós queremos. E algumas decisões que nós tomamos simplesmente não vão admitir volta. Decisões erradas, eu estou falando. Fala, mas como? A Bíblia diz isso?
Hebreus capítulo 12, versos 14 a 27. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, e aqui, meu irmão, aqui é de chorar, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú era o primogênito. Havia uma promessa sobre a família de Esaú. Havia uma promessa sobre o seu avô Abraão. Havia uma promessa sobre o seu pai Isaque, de que a descendência dele seria como a areia do mar. Havia uma promessa de multiplicação, havia uma promessa de que todas as famílias da terra seriam benditas através deles. E em dado momento, Esaú, que era o primogênito, que é quem herdaria essa herança, essa promessa, essa palavra, ele chega com muita fome. E o seu irmão, Jacó, sorrateiramente chantageia Esaú e fala: eu fiz aqui um prato de lentilhas, e se você vender o seu direito de primogenitura, eu então vou entregar essa comida para você. E sabe o que Esaú diz na Bíblia? Falou: de que me serve essa herança, esse direito, se eu morrer? Irmãos, a pergunta é: você acha que Deus deixaria Esaú, que era herdeiro de uma promessa, morrer por causa de um prato de lentilhas? Mas Esaú tratou de forma profana, e essas são as decisões que não comportam caminho de volta. Você profanar aquilo que é sagrado, aquilo que Deus entregou em sua mão, aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus falou sobre a tua vida. E em dado momento você precisa escolher, e nem sempre a escolha é fácil. Muitas vezes a escolha é difícil, ela implica sacrifício, ela implica abrir mão de coisas, de situações, de pessoas, mas ela tem a bênção de Deus. E Esaú decidiu escolher pelo caminho mais fácil, o caminho de alimentar sua carne e sua alma. E a Bíblia diz em Hebreus que Esaú buscou com arrependimento. Ele buscou o perdão com arrependimento, com lágrimas. E a Bíblia diz que ele não encontrou. Ele não encontrou. Sabe, irmãos, esse é o princípio do Éden, a todo tempo na nossa frente. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O caminho certo e o errado vai sempre estar diante de nós. Sempre vai existir o caminho certo e o caminho errado, a decisão em Deus e a decisão fora da vontade de Deus. É interessante que quando a gente fala do princípio do Éden, no começo da minha conversão não entendia muito isso, eu ficava me perguntando: mas o Senhor poderia ter colocado querubins, anjos, com espada, né? Hoje a gente tem cerca elétrica, Deus podia ter feito uma cerca elétrica ali, e se Adão tocasse ele ia tomar um choque e ia fugir. Mas a intenção de Deus não era essa. A intenção de Deus é que Adão decidisse andar com o Senhor. Essa era a intenção. Então Deus quer que você decida andar com Ele, quer que você decida escolher por Ele. Quando nós olhamos, por exemplo, para o filho pródigo, interessante a história do filho pródigo. Eu já vi muitas pessoas falarem: olha, eu gostaria de ser igual aquele filho pródigo, porque o Senhor recebeu ele e tudo mais, e fez uma festa, e ele estava com a vida toda perdida, e tudo bem. Só que sabe qual era o contexto do filho pródigo? Ele era herdeiro. Ele tinha tudo. Ele tinha todas as regalias de um filho. Ele tinha tudo na mão. E ele pega tudo que ele tinha e ele gasta tudo. Absolutamente tudo. Depois ele volta. E obviamente o pai o recebe. Deus é um Deus de amor. Amém? Sempre que nós nos arrependemos, vamos encontrar lugar de salvação. Mas o fato é que ele perdeu toda a sua herança. Sabe, irmãos, a graça nos salva, mas as nossas decisões nos fazem perder aquilo que Deus tem preparado para nós vivermos aqui nessa terra.
Tem coisas que Deus planejou para você sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, que quando você toma uma decisão de abandonar, de largar tudo, ou de escolher um outro caminho que não é a vontade de Deus, você põe a herança toda a perder em jogo. E nós podemos voltar ao Senhor. Se nos arrependermos de verdade, Ele nos receberá. Mas e tudo aquilo que Ele tinha planejado? Muitas vezes não dá mais tempo. Muitas vezes não dá tempo de restituir. A condição de filho foi restituída, mas a herança não. Então, existem momentos que decidir errado, decidir por estar longe da vontade de Deus, vai implicar em perder a herança. Vai implicar numa cegueira. Vai implicar em deixar de cumprir o propósito que Deus tinha preparado para a sua vida. Mas sabe, queridos, eu quero falar de 3 coisas que vão contribuir e que, na minha visão, andam absolutamente juntas e contribuem para nós caminharmos na direção certa. 3 coisas. Talvez outras pessoas falem outras. Eu quero falar de 3 aqui. Primeira coisa que nos ajuda a tomar a decisão, a avaliar a minha decisão, as minhas escolhas, os meus caminhos. Se eu devo ir pela esquerda ou pela direita. Se eu devo ficar em Jerusalém ou ir para Emaús, por exemplo. 3 coisas. A primeira delas, direção do Espírito. Eu preciso de uma palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14, diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A primeira coisa que nós precisamos para andar nos caminhos que Ele preparou para nós é uma palavra. Eu preciso ter uma palavra no meu espírito, uma palavra da parte de Deus. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz lá em Mateus no capítulo 14, uma passagem bastante conhecida, a partir do verso 35, que Jesus, na 4ª vigília da noite, aproximadamente 3 da manhã, vem caminhando por sobre as águas. Jesus vem caminhando por sobre as águas e tinha uma tempestade, tinha um vento. E aqueles discípulos, todos com medo, a Bíblia diz que eles começaram a achar que era um fantasma, começaram a gritar, é um fantasma. E Jesus fala, sou eu. E Pedrão era sempre ousado, né? Era a característica dele. Pedro decide perguntar, se é o Senhor, deixa-me ir ter contigo. E Jesus libera uma palavra. Então, às vezes a gente canta, eu quero andar sobre as águas, eu quero que o mar se abra, amém. Mas a pergunta é, você tem uma palavra de Deus para isso? Você tem uma direção vinda do Espírito para fazer isso que você está fazendo? Para tomar essa atitude que você está tomando? Ou você simplesmente está empolgado? E Pedro tinha uma palavra, não era qualquer coisa, ele tinha uma palavra. Jesus falou, vem. E Pedro sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a caminhar sobre as águas. E essa caminhada de Pedro, ela é muito parecida com a nossa caminhada. É uma caminhada que muitas vezes começa em fé, você não tem toda a visão, Pedro não tinha toda a clareza de que era Jesus, ele tinha uma palavra, e ele começa a andar, mas no meio da caminhada vem o vento, vem a tempestade, e o vento e a tempestade sempre aparecem, sempre vai ter ventania, sempre vai ter vento contrário, sempre vai ter maré alta, sempre vai ter onda, sempre vai ter, a nossa caminhada é assim, por isso essa trajetória entre o barco e Jesus, relata a nossa vida. Então Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a caminhar e vem um vento e ele afunda. E Jesus vai lá e levanta ele. E fala, por que duvidaste? E por que Jesus fala isso? Jesus fala isso porque ele estava querendo dizer, eu já liberei uma palavra. Você tinha a minha vontade. Você tinha a minha direção. Óbvio, querido, que Pedro não era uma pessoa perfeita, na verdade, estava bem longe de ser, assim como todos nós. Mas Pedro teve a ousadia de sair do barco, de tomar uma atitude, porque ele tinha uma direção. Ele tinha uma direção da parte de Deus. Claro que na nossa caminhada sempre vão existir momentos sobrenaturais e vão existir momentos de dificuldade.
como aconteceu com Pedro, sobrenatural, estou andando sobre as águas. Penso Pedro caminhando sobre as águas e olhando para trás e falando para os caras, fala aí, tá vendo Tomé? Olha eu aqui, ó. Mas em dado momento vem o vento, e às vezes a nossa fé é abalada. Mas sabe qual é a marca registrada de Pedro? Nós sabemos a história, Pedro negou Jesus depois, Pedro foi chamado de Satanás pelo próprio Jesus. Sabe qual foi a lição que nós tiramos? Pedro continuou olhando para o Senhor. Pedro continuou caminhando com Deus. Em Atos capítulo 2, quem prega para aquela multidão, um monte de gente é batizada pelo Espírito Santo, é Pedro. Pedro continua olhando para o Senhor. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. Mesmo depois de ter afundado, ele tinha uma palavra. Ele continua andando com o Senhor. Ele sabia quem era, ele conhecia a voz. Às vezes o que acontece é que nós não conhecemos a voz do Senhor, ou não estamos ouvindo, ou estamos ouvindo a voz do nosso coração. Será que, mesmo diante de dificuldades, de frustrações, de decepções, será que por convicção daquilo que nós temos ouvido da parte de Deus, nós estamos dispostos a continuar caminhando nos planos dEle? Pergunte isso para você mesmo aí, você que está ouvindo, vendo essa mensagem. Então a primeira coisa, nós precisamos de uma direção do Espírito, uma palavra vinda de Deus. A segunda coisa, para acertar numa decisão, em qual caminho andar, eu preciso ter respaldo na palavra de Deus. Uma das maneiras mais importantes de conhecer que uma orientação, que uma voz veio do Espírito, é conhecer a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte definitiva, absoluta da sabedoria e sobre como nós devemos viver. 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outro texto, Efésios capítulo 6, verso 17, diz que a espada do Espírito é a palavra. A palavra é a espada do Espírito. Quando diz lá, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o Espírito vai usar a palavra para falar conosco. Então o conhecimento da palavra pode nos ajudar a discernir se os nossos desejos, se aquilo que está em nosso coração, se aquilo que nós pretendemos fazer, vem do Espírito ou não. Então nós devemos testar as nossas inclinações sempre de acordo com as Escrituras. O Espírito Santo nunca vai direcionar você a fazer algo que esteja contrário à palavra de Deus. Se algo entrar em conflito com a palavra, não é do Espírito, não precisa nem orar. Se você tiver uma direção e essa direção estiver contrária ao que diz a Bíblia, nem ore por isso. Ai, pastor, eu estou orando para ver se eu devo me juntar com aquela moça sem casar ou não. Nem ore, irmão. Nem ore por isso. Ah, pastor, eu estou orando para ver, sabe, porque me ofereceram uma grana lá por fora, sabe, um esqueminha lá, para ver se eu aceito ou não, porque eu estou numa dificuldade. Nem ore por isso. A Bíblia já diz que você tem que fugir da aparência do mal. A Bíblia já diz como você deve andar. Então nem ore por isso. Agora, sabe qual que é o problema, meu querido? É que nós, muitas vezes, confiamos no nosso coração. Confiamos, o nosso lugar de segurança é o nosso coração. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Toda vez que nós recebermos uma direção, o filtro, o lugar de segurança, aonde eu vou testar as convicções, nunca deve ser o meu coração. Toda direção que eu recebo, eu preciso ligar a lâmpada da palavra sobre a direção, e essa lâmpada vai iluminar a luz da Bíblia, para saber se essa direção, ou se essa decisão vem do Espírito ou não vem. Por isso que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Agora o que nós fazemos? Muitas vezes, eu digo por mim, talvez os irmãos não, mas digo por mim. Muitas vezes eu confio no meu coração. Eu estou sentindo em meu coração de fazer tal coisa. Como a gente tem ouvido essa frase. Eu senti no meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Jeremias 17:9. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, do que todas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, muitas decisões erradas, que têm destruído famílias, ministérios, estão baseadas na frase: Deus me disse, ou eu senti no meu coração. Porque Deus me disse tal coisa. Quando nós recebemos uma direção que julgamos vir de Deus, a primeira coisa a ser feita, ligue a lanterna da palavra sobre essa direção. Não confie no seu coração. Confiar no seu coração é confiar em algo corrupto, corrompido e enganoso, diz a Bíblia. Pastor, eu achei que eu tinha um coração tão bom. Eu achei que era uma pessoa tão boa. A Bíblia diz que o nosso coração não é passivo de confiança. Jeremias mesmo diz: maldito é o homem que confia no homem, na força do seu braço. Alguns falam assim: não devo confiar em ninguém. Não, Jeremias está dizendo para você não confiar em você mesmo. Não confiar no seu coração, não confiar nas suas atitudes. Então em quem eu devo confiar? No Espírito, e se vem do Espírito, está de acordo com a palavra de Deus. Então quando nós andamos com o Senhor, as decisões que nós tomamos não comportam achismos. Andar com Deus não dá para achar. Eu acho. Tem um monte de gente na rede social que acha um monte de bobeira. Não implica achismo. Andar com Deus implica decisões que estão de acordo com a palavra e com o Espírito. Então, tem coisas que você não precisa nem orar. Eu vou orar para ver. O que a palavra diz? A palavra diz para não fazer. Nem ore, não perca tempo orando. Não traz a sua demanda diante de Deus, porque se você de fato ouvir o Espírito, Ele vai dizer o que a palavra diz. E se o que a palavra diz é não faça, não faça. Amém, queridos? Agora, da mesma forma, tem decisões que nós precisamos tomar, que também não precisam de oração. Que decisão, pastor? Será que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe ou não? A Bíblia diz: honrar o teu pai e tua mãe para que te vá bem. Pastor, será que eu devo dar o dízimo ou não? A Bíblia diz: trazei os dízimos e ofertas. Será que eu devo andar em santidade ou não? A Bíblia diz que nós devemos andar em santidade, que sem ela ninguém verá o Senhor. Então, queridos, palavra é o crivo das direções que nós recebemos. E a terceira e última coisa que eu quero falar para você sobre como avaliar as nossas decisões, que lembrando do título da mensagem, podem ser caminhos sem volta. Tem coisas que não vão admitir volta atrás. Aí a gente fica na vida perambulando igual Esaú, que não encontrou lugar de arrependimento. Mas a terceira coisa que eu quero falar: considere o corpo de Cristo, a igreja. 1 Timóteo capítulo 3, verso 14, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E aqui é o ponto-chave: coluna e baluarte, ou firmeza da verdade. Tudo aquilo que te afasta do corpo de Cristo, por si só, já nem deveria ser motivo de oração, já que a igreja é a coluna e o esteio, é a coluna e o baluarte da verdade. Agora, obviamente que Paulo se referia não à placa, mas às pessoas que formam a igreja. E nesse sentido, toda direção que nós julgamos vir do Senhor deveria ser levada ao conhecimento das pessoas que nós temos caminhado, de gente que tem andado conosco, de gente que tem vivido ao nosso lado. Hebreus capítulo 10, no verso 24 e 25 diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa era a forma de agir da igreja primitiva. Eles andavam juntos, eles consideravam uns aos outros. Sempre que uma decisão
precisava ser tomada, principalmente, é lógico que eu não estou dizendo aqui, será que eu devo ir no cinema ou não? Não é isso. São decisões relevantes em nossa vida, decisões que vão implicar, como nós falamos aqui, em uma mudança de trajetória, que vão implicar na nossa vida com Deus, na nossa família. Toda decisão deve ser sujeita ao corpo de Cristo. Como é que a igreja primitiva agia? Em Atos capítulo 15, verso 28, fala disso. Eles iam tomar uma decisão, eles diziam, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo fazer tal coisa ou ir a tal lugar. Então pareceu bem a nós, ou seja, havia um consenso, e ao Espírito Santo. Não era uma coisa isolada, Deus me falou, eu vou fazer. Havia um conselho, havia gente madura, avaliando, orando, discernindo junto. Isso traz segurança. Provérbios capítulo 11, verso 14 diz, não havendo sábia direção, cai o povo. E aí ele continua dizendo, mas na multidão de conselhos há segurança. O que o corpo de Cristo vai te trazer? Segurança. Não há independência. Obviamente, como eu disse, não são decisões, que roupa eu venho no culto hoje. Não, não é isso. O corpo de Cristo é a nossa zona de segurança para as decisões relevantes em nossa vida. É o nosso local de proteção, é o lugar onde nós somos curados, é onde nós somos abençoados, é onde nós somos enviados por propósito. Não considerar o corpo de Cristo ou simplesmente se afastar dele para fazermos as coisas da nossa maneira, irmão, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, é uma loucura absurda. Nós nem deveríamos pensar sobre isso. E sabe por que esse terceiro ponto é tão importante? Porque hoje nós estamos vivendo um momento onde as pessoas têm a seguinte frase como regra de vida: ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu não devo satisfação a ninguém, a vida é minha e tal. E tem gente que acha que está escrito na Bíblia lá que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Deixa eu te dizer, já não está na Bíblia, tá? A Bíblia diz o contrário. Diz que nós devemos cuidar uns dos outros, exortar uns aos outros, andar em concordância, andar em unidade. Meu irmão, não desconsidere o corpo de Cristo. Pastor, eu vou falar com o meu líder aqui, ou com o meu pastor, ele não entende do que eu estou vivendo, ele sabe, talvez, ele nem estudou. Como é que é, irmão? Você está desconsiderando quem Deus colocou sobre a tua vida. Talvez o irmão que você tem caminhado, que esteja andando com você, que esteja te pastoreando, que esteja orando pela tua vida, talvez não seja alguém tão importante quanto você, ou quanto eu. Mas desconsiderar isso é uma loucura absurda. Desconsiderar a direção que vem através de homens que Deus colocou em nosso caminho é uma loucura absurda. Sabe, querido, muito cuidado com isso. Porque é nesses momentos que nós escolhemos ir para o caminho de Emaús. Lembra da história de Emaús? Os 2 discípulos perdidos, lá embaixo, longe, já nem acreditavam mais na ressurreição, já nem acreditavam mais em tudo que Jesus havia falado. Estavam decidindo viver a sua vida. Sabe por quê? Porque já estavam se afastando do corpo de Cristo. Não faça isso. É nesse momento em que nós desconsideramos as pessoas, desconsideramos o corpo, desconsideramos a palavra e desconsideramos o Espírito, que a gente faz as maiores bobagens e nos tornamos Esaús na nossa trajetória. Meu objetivo não é trazer um peso a ponto de você falar, meu Deus, não tem mais jeito para mim, embora se não fosse a graça não tinha mais jeito mesmo. Não existia maneira de sair. Mas sabe, queridos, quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós precisamos encontrar nele a nossa segurança. Precisamos encontrar nele tudo que precisamos. Lógico que eu não estou dizendo para você abrir o seu coração e a sua vida para qualquer pessoa. Eu estou dizendo gente que tem andado com você, que tem falado em sua vida. Deus coloca pessoas assim em nosso caminho. Não desconsidere eles. É como alguém, um exemplo bem simples, na nossa casa, saindo um pouco desse contexto de igreja, na nossa casa, na nossa família, é como alguém que conseguiu estudar e fazer uma faculdade, desconsiderar o seu pai e a sua mãe que são analfabetos. Eles não sabem nada. A Bíblia diz que a honra passa pelos meus pais.
E que se eu quiser viver muito sobre a terra, eu preciso honrar eles primeiro, para que eu dê certo. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Quando eu desconsidero o corpo de Cristo, eu fico absolutamente desconectado do propósito e da vontade de Deus. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Não é isso que Deus espera para você. Então, se você está pensando em retroceder, se você tem pensado em abandonar a Deus por causa dos problemas, por causa das lutas, acredite numa coisa: não é a melhor solução. Se você está assistindo essa mensagem e você está prestes a tomar decisões em sua vida que podem impactar em um caminho sem volta, medite nessas 3 situações: direção do Espírito, a palavra de Deus e a igreja. Eu preciso ter uma palavra vinda do Espírito, eu preciso confiar na palavra de Deus, e eu preciso submeter a igreja. A igreja é o esteio da verdade. Amém, queridos? Gostaria de orar com você, para que o Senhor possa tocar a sua vida, para que Ele possa fazer com que essa palavra entre em seu coração. Talvez Deus está te dando a oportunidade de ouvir isso hoje, para reverter um monte de coisa que está prestes a dar errado. E considere que em alguns momentos é a nossa derradeira chance. Deus está te dando essa oportunidade hoje. Amém? Vamos orar nesse sentido então, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, eu tenho absoluta convicção de que em dados momentos o Senhor quer que caminhemos sobre as águas. E nem sempre, Senhor, nós temos clareza, nem sempre nós temos toda a revelação, nem sempre nós temos toda a estratégia, mas nós temos a Tua palavra, nós confiamos em Ti. Senhor, mas nos ajuda a não ser ansiosos, a ponto de não avaliar se a direção que temos em nosso coração vem do Senhor. Pai, ajuda-nos no processo de abrir os nossos olhos para confiar na palavra e confiar na igreja, na qual o Senhor tem nos plantado, na qual o Senhor tem cuidado de nós, a igreja na qual o Senhor tem nos alimentado. Senhor, ajuda-nos a andar nesta verdade, ajuda-nos a andar neste caminho. Senhor, nós não queremos andar através de atalhos, mas queremos caminhar na direção correta. Pai, muitas vezes a nossa carne grita por tomar decisões. Senhor, e eu nem poderia dizer aqui quantas decisões eu já não me arrependi de ter tomado, por não ter ouvido a Tua voz. Senhor, guarda-nos de seguir o nosso coração. Guarda-nos de seguir a nossa própria vontade. Guarda-nos, Senhor, de seguir a nossa alma. Guarda-nos, Senhor. Nós queremos seguir a Tua palavra, queremos seguir a direção do Teu Espírito, queremos fazer a Tua vontade, queremos andar nos Teus caminhos e cumprir os Teus propósitos. Senhor, guarda-nos de nos afastar da igreja, que é a coluna e o esteio da verdade, que é o lugar de suprimento. Guarda-nos, Senhor, de andar de forma contrária à Tua palavra. Guarda o nosso coração. Nós confiamos em Ti, Jesus. E eu peço que essa palavra entre no coração de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, que estão, Senhor, orando juntos nesse momento. Que o Senhor possa transbordar essa revelação. Que eles venham a andar em toda a verdade, no caminho, na verdade e na vida. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa te dar graça para acertar em todos os caminhos que Ele já preparou para você. Eu tenho certeza que você vai encontrar com esses caminhos, que você vai encontrar a decisão correta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Esperamos que esse culto tenha abençoado a sua vida, que essa palavra tenha edificado o seu coração. Aproveita esse momento, né, e durante a semana envie esse link para pessoas que você conhece, sua família, seus amigos, para receberem essa palavra. Quero lembrar vocês também que estão assistindo, que se você quiser compartilhar um testemunho ou pedir oração, você pode entrar em contato com esse WhatsApp que está aqui na sua tela,
onde um pastor poderá entrar em contato com você e orar por você. Não esqueça, semana que vem, às 18 horas, teremos mais uma transmissão do culto online. Esperamos você aqui, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.